Você sabia que uma coisa muito legal para quem tem pouco espaço é fazer um planejamento da sua horta? Mesmo que seja um projetinho bem pequeno, dá para tirar bastante coisa legal de lá. A nossa meta aqui é inspirar você a também buscar sustentabilidade na sua casa, independente da quantidade de terra que você tenha ou do tamanho da sua propriedade. Projetos como esse que a gente vai fazer aqui hoje, você pode fazer até em vasinhos. Isso mesmo, junta alguns vasinhos, alguns canteiros aí que você consegue plantar nabo, cenoura e outras coisas para poder fazer até algumas composições bem interessantes. Muita gente acha que não dá para fazer muita coisa, mas na verdade isso é um erro de planejamento ou uma falta de planejamento. Se você planejar direitinho, mesmo em pequenos espaços, você consegue fazer coisas bem legais. Dá uma olhada no que eu vou fazer hoje. Olha só, aqui no meu quintal eu tenho um espaço até que bem considerável, são mais ou menos 500 metros quadrados só para eu poder fazer o cultivo que eu quiser. Mas mesmo assim, eu continuo fazendo pequenos projetos. Então vamos lá, eu tenho aqui o meu projeto de sustentabilidade, tem as hortas em formato de mandala, tem os canteiros lá de cima, mas eu estou fazendo dois projetinhos à parte aqui dentro. O primeiro projeto é o de cultivo de tomates. Isso mesmo, eu estou plantando pela primeira vez tomate específico para fazer molho de tomate. Qual é a minha ideia? A minha ideia é colher muito tomate, mas bastante tomate mesmo, para poder fazer uma boa quantidade de molho de tomate e deixar armazenado. Isso mesmo, ao invés de comprar no mercado molho de tomate, eu quero ter uma produção de molho de tomate dentro da minha casa. Então, para isso, a gente foi lá e meteu a mão na massa para montar um belo de um canteiro de tomate. E você achando que a gente não se diverte com horta, né? Tá vendo aquele ali, ó, aquele negócio redondo ali? Aquele ali é o projeto Batatinha Frita 123, que os meninos fizeram só pra me zoar. E se você parar para pensar, esse é um projetinho fechado, você consegue plantar tudo o que você precisa para fazer uma conserva de molho de tomate aí na sua casa. Você vai precisar basicamente de tomate e algumas ervas, como salsinhas, cebolinhas, cebola, coisa essa que você tira de qualquer horta com muita facilidade. Então esse é um projeto que está mais ou menos fechado e que a gente vai conseguir fazer aqui em casa. É sustentável? Sim, legal. Só que eu decidi também fazer um outro projeto, um pouco mais arrojado, a partir de uma semente que eu achei. Ó, nabo roxo. Eu comecei a fazer algumas contas aqui. As contas são basicamente do tempo de cultivo do que eu vou precisar para poder fazer picles em casa.
Isso daqui não é algo que eu quero plantar o tempo todo na minha horta. Minha horta eu prefiro que fique mais com sementes crioulas, ok? Mas esse nabo aqui apareceu e ele tem uma curiosidade. Ele fica pronto para colheita em 45 dias. Acontece que nesse período de tempo eu fui lá e fiz outros cultivos, como por exemplo de cenoura, que é um cultivo muito mais longo. Olha só, esse aqui é um pequeno projeto de horta que, à medida que ele for se somando com outros pequenos projetos, ele vai fazer algo muito legal. A cenoura tem uma colheita mais longa. O nabo, ele é muito rápido. Nesse meio tempo, eu fiz um outro cultivo de pepinos, ok? Então eu já tenho pepino, nabo e cenoura. Esse é meu novo projetinho. Eu pretendo fazer picles para armazenar. Então, basicamente, em um pedacinho de quintal, eu vou fazer conserva de tomates, molho de tomate em conserva, né? E no outro pedacinho, eu vou fabricar picles. Acontece que poucas unidades de cada uma dessas plantas vão me dar bastante conserva que vai durar por muito tempo. Em que período isso está acontecendo? Está acontecendo nesse período de baixa, nesse período de inverno, onde vão melhor as plantas que gostam mais de frio. Então eu vou aproveitar um período da minha horta, 2 meses da minha horta, para fabricar conserva que vai durar até o próximo inverno. E você pode fazer isso com muitas coisas. Você pode fazer isso com salsinha, cebolinha. Você pode plantar um lote bem legal de salsinha e cebolinha, picar tudo, processar tudo, deixar tudo prontinho e fazer isso ficar congelado, por exemplo, para durar o ano todo. Olha só, naquele canteiro do fundo e em mais alguns outros espaços aqui no forte totalmente espalhado, você vai ver que tem vários pés de berinjela. Essas berinjelas estão sendo preparadas também para virar conserva. Não é para sair daqui e ser consumida ou ser vendida. Não, você vai pegar um lote bem legal de berinjela, vai cortar tudo, vai preparar ela, vai fazer uma baita de uma conserva e vai poder consumir ela pelo ano todo. Não parece, porque muita gente acha que tem que gastar tudo que pega da colheita na hora. Não, você pode fazer um planejamento, você pode planejar as suas colheitas, mesmo que elas sejam pequenas. E você que tem bastante área de quintal, pode fazer um planejamento mais longo, com 2 ou 3 projetinhos acontecendo ao mesmo tempo. O reflexo disso é sustentabilidade. O reflexo secundário é no preço, no bolso. Você vai ter sempre colheitas e sempre colheitas diferenciadas. E quanto mais conservas, quanto mais colheitas você faz que consegue agregar de verdade no seu cardápio diário, na sua conta diária, mais você economiza, menos imposto você paga e principalmente você vai comer muito melhor, porque tudo que está saindo daqui é orgânico e sem agrotóxico. E esse é um trabalho que qualquer um pode fazer, não é um trabalho pesado, porque você está fazendo pequenos projetos, pequenos lotes de cultivo e não arando uma terra gigantesca. Então dá para todo mundo fazer, dá para envolver as crianças, dá para colocar um grande projeto para funcionar fazendo de pouquinho em pouquinho.
Segundo a embalagem, demora 45 dias para que esse nabo seja colhido. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa? Daqui 60 dias você volta aqui no canal. Seria legal, é claro, você já se inscrever no canal para você não perder nada, ativar as notificações. Aí a gente vem aqui, faz a colheita do nabo, do pepino, das cenouras e de outras coisas que a gente já tem mais ou menos engatilhado aqui, e aí a gente fabrica o picles juntos. Isso mesmo, dá para ter uma bela de uma ideia de como pequenos projetinhos, quando são somados, rendem muita coisa. Então vamos agendar isso aí, vamos fazer picles natural, totalmente colhido aqui dentro da propriedade, juntos. Você vai ver que mesmo pequenos espacinhos podem render bastante coisa. Valeu? Enfia o dedo no like, não sai daqui sem deixar o like para dar aquela fortalecida no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!